Boa noite, região, boa noite, Tanguá, boa noite, Rio Bonito, Itaboraí, Niterói, São Gonçalo, mas a gente sempre repete que a gente fala diretamente para a população de Tanguá, essa cidade que merece ser debatida. Hoje a gente recebe duas pessoas aqui muito importantes, o Rodrigo Rangel e o Yuri Hort, e a gente quer debater, falar, hoje um pouquinho atrasado, com alguns problemas que a gente teve aqui, alguns problemas técnicos, mas a gente vai pedindo você para compartilhando, para estar chamando as pessoas, para trazer relevância para o nosso bate-papo. Hoje o papo vai girar em torno da história política de Tanguá, da nossa cidade de Tanguá, desse vai e vem, dessa coisa dinâmica. Política não é uma ciência exata, mas a gente vai tentar entender aqui, basicamente, como a gente chegou até esse cenário político que a gente tem hoje em Tanguá, em um ano de eleição. Isso é importante. Então, já quero aqui dar as boas-vindas tanto para o Rodrigo Rangel, quanto para o Yuri. Quando as pessoas vão chegando, eu peço que compartilhe, chame as pessoas. A gente está aqui diretamente do bate-papo, abre aspas, começando aqui, que vocês sejam muito bem-vindos, meus amigos. Primeiro vou dar minha saudação aqui para o Rodrigo Rangel. Faz suas considerações iniciais, por favor. Boa noite, Francisco. É um prazer estar novamente aqui com você, nesse bate-papo que você apelidou de abre aspas, muito bem. E agora, mais ainda, lisonjeado por estar na presença do meu amigo, meu camarada Yuri, amigo de tantas idas e vindas da universidade. Nós que nos encontramos muitas vezes nos ônibus apertados da vida. Então, é muito bom estar aqui para a gente conversar um pouquinho e tentar traçar esse panorama da história política de Tanguá desde os primórdios e até os momentos atuais. É uma missão muito grande. Não sei se vamos conseguir. E eu dou minha saudação aí pro Yuri que está presente aí com a gente, já vai ser um cara assíduo aí no nosso abre aspas. Faça suas considerações iniciais. Boa noite, Francisco, boa noite, Rodrigo. Pois é, realmente é uma tarefa que não é fácil, né? A gente vai tentar iniciar hoje, falar um pouquinho de história política hoje aí com um cara que entende bastante, que é um cara que eu respeito e admiro bastante. Como ele falou, a nossa amizade começou não, se estreitou mais na época da faculdade da Universidade Federal Fluminense. A gente vinha trocando ideia e conversando a respeito até inclusive dessa vontade, né, de ter um espaço para debate aqui e que agora a gente está colocando à frente aí. Boa noite a todos que estão assistindo aí também. Rapaziada, o Abre Aspas é um programa que debate política em Tanguá, que fala sobre coisas relevantes em Tanguá, trazendo pessoas relevantes. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a história política de Tanguá. Eu peço a você que está entrando, só para as pessoas entenderem, nosso horário é às 6 horas, né? Quase que religiosamente às 6 horas, todos os domingos nós estamos aqui debatendo, falando sobre Tanguá, falando sobre as pessoas que trazem relevância para a nossa cidade. Talvez as pessoas tenham perdido um pouco a noção, mas a gente começou um pouco mais tarde hoje por conta de um problema técnico que a gente teve aqui, uma queda de luz. Mas enfim, eu acho que vai ser um bate-papo bacana, um bate-papo relevante. Então compartilha, chama as pessoas que estão por aí, cheguem. Pedir para o Rodrigo também, Rangel compartilhar, o Yuri compartilhar. Vamos começar aqui entendendo um pouco sobre Tanguá, né? Tanguá foi 5º distrito da cidade de Itaboraí, se emancipou, já tem aí 25 anos de emancipação, né? Uma cidade em que tenta buscar o seu protagonismo próprio, né? Sair dessa política de reação de Itaboraí e de Rio Bonito, né? Essas duas cidades que no imaginário do povo do estado do Rio de Janeiro parece ser mais importante, mas não é, né? Tanguá tem sua importância. Então eu quero aqui começar pedindo para o Rodrigo aqui fazer uma introdução aqui rápida sobre essa história política de Tanguá, desde o início até a sua emancipação, basicamente. E o Rodrigo, a palavra está com você. Francisco, como eu falei, é um desafio a gente fazer essa análise de forma rápida. Porque muito, em resumo, como dizem, Tanguá é ligado, de fato, historicamente, a Itaboraí, por ter pertencido no passado presente, ou melhor, no passado recente, no passado também remoto, mas uma das datas mais significativas é em 1924, né? Do século passado, muito recente,
a origem de Tanguá. Em 1924 se torna distrito de Itaboraí, o 5º distrito de Itaboraí, e só alcança a sua emancipação na data de 1995, dia 15 de novembro de 1995. Portanto, nós ainda iremos fazer os 25 anos agora no mês de novembro. E, emblematicamente, dia 15 de novembro é o dia das eleições. E eu estou brincando, né? Eu brinco com essa data, é a nova emancipação de Itaboraí. Para quem sabe ler, um pinga é letra. E dessa forma... Interessante disso tudo que as datas elas vão se cruzando, né? A história ela é feita de datas. Eu me lembro, Rodrigo, assim, bem nitidamente, e isso já serve pro Yuri, do momento da emancipação de Tanguá, né? De toda a movimentação política pela emancipação de Tanguá. Eu lembro eu e meu pai caminhando ali próximo à Escola Manuel Noves da Silva, o escolão, né? E aí, nesse momento, a gente olhando ali para frente do bar do Paulinho do Socana, e tinha uma letragem ali na parede escrito dia 15 de dezembro, vote sim pela emancipação de Tanguá. Muitas ruas de barro, né? Essa é uma memória nítida na minha mente. Qual a tua memória, Yuri? Qual a tua memória sobre esse momento de emancipação de Tanguá? Olha, Francisco, a minha memória basicamente é essa que você se referiu agora há pouco, falou a respeito. Eu era pequeno também, né? Era guri, não tinha muito esse tino de prestar atenção em política, ia mais aonde me levavam, né? Eu tenho a memória disso que você falou, de estar acompanhando esse processo quando criança, com os olhos arregalados, sem entender muito bem o que viria a ser a nossa cidade, né? E hoje, inegavelmente, aí a gente sabe que alguma coisa evoluiu, mas tiveram algumas coisas aí que também poderiam ter evoluído um pouco melhor, né? Que ficaram um pouco paradas aí. Enfim. Rodrigo, continua a discorrer mais ou menos aí um pouco sobre a história de Tanguá, para as pessoas entenderem como nasce Tanguá, né? Como nasce a história de Tanguá, a ligação dela histórica lá desde o início, né? Francisco e Yuri, eu queria até falar da minha lembrança pessoal, né, nesse processo. Vocês claro, né? Desculpa, esqueci até de... Pessoais, a minha pessoal foi no desfile dia 22 de maio, ocorria, né, o desfile cívico escolar em Tanguá, e em 1995, no dia 22 de maio de 95, eu desfilando, eu lembro que pelo grupo escolar, né, o Antônio Francisco Leal, nós desfilamos cantando um samba que foi intitulado Samba da Emancipação. E eu lembro, se eu não me engano, a letra, eu não vou me arriscar, vou tentar encontrá-la aqui no decorrer da nossa conversa, mas é uma letra muito bonita que falava... Não vou me arriscar, eu posso encontrá-la. Mas aí eu posso cantar um pouquinho. E há pouco tempo eu encontrei uma fotografia onde eu apareço de costas para o palanque. Nós formamos um coral, a professora Terezinha Regina Manhães nos orquestrou, e ela lendo com alguns alunos em cima do palco. Eu lembro que Dona Maura Conceição, Maura de Abreu Conceição, como era vice-prefeita na época, vice-prefeita de Itaboraí e de Tanguá, né, por Tanguá, ela estava no palanque nesse momento. Era a figura política de maior projeção naquele momento. Mas eu preciso fazer mesmo um recorte bem anterior sobre a política, sobre a administração, sobre a formação até da nossa própria região aqui. É engraçado que eu preparei aqui um texto, um guia, e ele vai lá em 1579. 1579 é perto 79 anos depois do descobrimento do Brasil. Há uma referência sobre uma aldeia indígena que existia em Tanguá, na região de Tanguá, mais precisamente onde hoje é a Serra do Barbosão. A Serra do Barbosão não era conhecida como Barbosão, era a Serra de Tapacurá. E existiam duas aldeias indígenas. Uma aldeia era a Moroabace e a outra era a aldeia Tapocurá, ou Tapacurá, como era o nome que a serra também é muito retratada na cartografia, no desenho dos mapas dessa nossa região. Então, o principal
principal, diz o texto, que o índio principal da tapera, ou melhor, daquela aldeia, se chamava Boicininga, ou seja, o líder daqueles indígenas, né, o pajé, o cacique mestre, quer dizer, né, o cacique, era o Boicininga. Então, digamos que Boicininga foi o primeiro líder político da nossa região, né? Por que não de Itaboraí, de Itanguá, dessa região toda aqui. E existem histórias muito interessantes, até como a origem do nome Caceribu, que é uma lenda indígena que trata de um índio que, ao atravessar o rio, deixou a sua faca cair dentro do rio e pronunciou em voz alta, muito bravo, Caçarabu, Caçarabu. E aí surgiu o nome, que o caçará era o nome da faca. E bu foi o movimento, né, que ele quis demonstrar a queda no rio. Então é muito interessante. E eu digo que eu estou para o historiador como instrumentador cirúrgico está para o médico. Minha formação é em biblioteconomia, então eu conheço muito as fontes, eu conheço as referências, os documentos. Então eu sou uma pessoa que é o instrumento, o historiador, para que ele faça a escrita da história. Então essa referência que eu faço é de um livro muito interessante que é também o livro da Igreja Católica, um livro que retrata e que relata as visitas de um bispo visitador, um padre visitador, o Monsenhor Pizarro. Em 1794, ele passou por essa região, fazendo uma pesquisa sobre as igrejas, e ele registra muito bem. Nessa nossa região, a primeira unidade administrativa foi a Vila de Santo Antônio, do Caceribu, e fica ali onde hoje é a área do Comperj, do Polo Petroquímico. O que restou dessa, que é considerada uma vila fluminense desaparecida, são aquelas ruínas bonitas que nós vemos, aquele convento ali dentro do Comperj. Ali era uma cidade, e nossa região pertencia a essa cidade, até mesmo Itaboraí fazia parte dessa cidade. Então, toda essa nossa região foi a partir dali que houve a ocupação do nosso território. E aí, o português, a questão da escravidão, tudo isso, a questão dos engenhos de farinha, o poder dos fazendeiros, tudo isso é muito retratado. Tanto que a história de Tanguá, a referência mais citada sobre Tanguá é a questão da doação de uma Seis-Maria para um descendente da família do Osório, ou melhor, um parente do Osório Duque Estrada, o cara que compôs o hino nacional. Falei de música, né, de compositor de samba, agora compositor do hino nacional. A família dele é dessa região de Tanguá e ali da área de Duques. Ali em Duques existia uma grande fazenda, um grande engenho de açúcar, e que eles faziam parte dessa estrutura política dessa vila desaparecida, dessa cidade chamada Santo Antônio de Caceribu, que depois virou Santo Antônio de Sá, porque Sá era o nome de Salvador Correia de Sá, se eu não me engano, era o nome do governador na época. Então a influência política vem daí. E passando um pouco, digamos, por essas referências, eu também preciso citar que em 1847, aí demos um salto, né? Passou do século XVI, XVII, agora 18, 19. Já em 1847, no século XIX, o imperador Dom Pedro II, ele foi inspecionar a abertura, uma obra pública que ocorreu, que é a abertura do canal entre Macaé e Campos, que é conhecido como Canal de Quissamã, e quando ele retorna, ele foi de navio a vapor, né, pela costa, e volta a cavalo, né, por dentro dessa nossa região, e existe registros de que ele quando passa por Rio Bonito, né, existe toda uma história que fala, né, que dá destaque a Rio Bonito como um local já politicamente ativo, politicamente desenvolvido. Quando eles passam, saindo de Rio Bonito em direção, né, voltando à corte, eles fazem uma parada ali em Basílio, no engenho de Santana do Basílio, que hoje o que existe é bem próximo a Tanguá, aquela capelinha, aquela igrejinha, que é até tombada pelo patrimônio histórico. Ali o Dom Pedro faz uma parada, é recebido pelo fazendeiro, era um dos grandes fazendeiros da época, passa pelo centro, digamos,
pelo arraial, pelo lugarejo, que nem era Tanguá ainda, era apenas um lugarejo que fazia já parte de Itaboraí, e é onde eles também se detêm nessa fazenda que eu citei, que é a fazenda da família Duque Estrada, que existiu lá em Dux, né? Nós ainda temos ruínas lá, mas essa é uma outra questão que eu não vou adentrar agora. Então, essa questão que o Francisco Júnior coloca de cada cidade puxar a sardinha, a brasa para a sua sardinha, para mostrar que ela tem mais história que a outra, é muito interessante. Porque por mais que não tenhamos ainda, nesse momento, Tanguá configurado enquanto administrativamente, tinha sim uma importância política por compor o território de Itaboraí. E aí eu gostaria que vocês fizessem algum comentário, que eu vou dar depois um outro salto aí da mudança do Império para a República. Tanguá tem uma atuação, tem uma referência interessante a ser citada aí, mas eu gostaria dos comentários de vocês, porque eu acho que o que o Yuri mais deve ter gostado quando eu expliquei foi a questão indígena, porque os indígenas, eles são até hoje a melhor referência de convívio social que o melhor senso de coletividade humana está na vivência dos indígenas. Eles entendem o que é o coletivo. Se eu não tenho, o outro também não tem. Gente, eu recebo aqui hoje. Rapaz, eu tô aqui. Eu recebo aqui hoje o Rodrigo Rangel. Yuri, só um minuto. Eu recebo aqui hoje o Rodrigo Rangel, o Yuri. Vou pedir a vocês que compartilhem, né? Não sei se o Rodrigo já compartilhou na página dele. Eu acho que o Yuri também já compartilhou na dele. As pessoas que estão vendo aqui a gente, hoje teve um problema, começamos um pouco mais tarde, o horário tá meio diferente aqui para as pessoas, mas é um assunto bem importante e eu quero agora dar a palavra ao Yuri para ele poder aqui também discorrer sobre esse momento, que eu acho que é muito interessante também ter a visão dele aqui, ele que hoje eu tenho o prazer de o receber aqui. Rapaz, eu fico impressionado com o Rodrigo, o conhecimento dele, cara. Ele é ele é a enciclopédia de Tanguá, né? Precisa ser valorizado. Eu estou aqui aprendendo. Isso daí, tudo que ele falou, eu não faço a menor ideia. E olha que eu gosto de pesquisar sobre a história, cara. Muito interessante mesmo. Parabéns, cara. Bem legal mesmo. Mas falando a respeito um pouquinho disso aí que você falou, dos índios, né, cara? Dos nativos, né? Porque índio é até um termo bem eurocêntrico e bem preconceituoso que a gente pode abordar num outro momento. Não à toa, por entender tanto de coletividade, esse modo de viver, esse modo de vida, esse modo de comunidade vem sendo trucidado no nosso país desde a chegada dos portugueses aqui, né? Você vê que aqui na nossa cidade, por exemplo, você falou, a primeira liderança política, entre aspas, aqui, era composta por nativos. E hoje você não tem mais nada no nosso município. E no Rio de Janeiro quase inteiro. E está caminhando para o Brasil inteiro acontecer a mesma coisa. Cada dia que passa, mais povos indígenas são trucidados. Talvez não por acaso, por conta disso aí que você falou, meu amigo. Talvez por justamente ser um contraponto a esse modo de vida tão louco que a gente está embarcando aí. Gente, tem algumas pessoas aqui com a gente interagindo aqui já. Antes de o Rodrigo Rangel continuar, a gente tem aqui o Arthur Teles, que está mandando aqui um abraço para todo mundo. O Alan Coqueiro, nosso amigo, nosso irmão Alan Coqueiro, de boa noite, amigos, com a participação da população negra na história de Tanguá. Aí já ficou uma pergunta para você e para o Yuri, para o Rodrigo e para o Yuri aí responderem. O Misael Máximo está dizendo parabéns a todos vocês. O Arthur Teles me faz uma pergunta aqui, né? Você vai deixar o futebol? Então, jamais vou deixar o futebol, né? Deixei de atuar dentro das 4 linhas, né? Isso eu deixei, foi uma decisão que eu acho que dificilmente vou voltar atrás, né? Mas eu continuo trabalhando com o futebol. Obrigado pela sua pergunta, por você estar aqui. O Thiago Lopes também. Boa noite, Thiago Lopes. Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. O Jonathan Loreno, ele está aqui, melhor live possível. Obrigado, Jonathan. Deve ser por causa do Yuri e por causa do Yuri Hurt, que está aqui presente com a gente. Gente, a gente hoje recebe aqui Rodrigo Rangel, essa enciclopédia. Ele vai falar de tantas coisas aqui, já tem falado, já fez um apanhado aqui muito bom. Quero parabenizar o Rodrigo aqui já no ar, dizendo para ele que é muito importante ter gente com o seu domínio da história da nossa cidade para fazer essa explanação,
de uma maneira assertiva, com um olhar também que não seja um olhar sectário e segmentar, mas sim com um olhar também abrangente, falando da nossa cidade, da nossa história, do nosso valor, daquilo que a gente pode promover e fazer. Rafael Massulo diz, Rodrigo Rangel é a minha referência em cultura e história do nosso município. Aí, Rodrigo. Obrigado, Rafael. Rafael Massulo é um companheiro, um amigo aí que a gente esperneia, reclama junto, né? Mas a gente está aí para somar. E gostaria de agradecer pelos elogios, amigos. Até o elogio do Yuri, o seu elogio, Francisco, me fazem novamente assim afirmar que isso mais me deixa como responsável em tentar de alguma forma, isso tem sido minha luta, de democratizar essas informações, do que simplesmente me gabar, achar que isso é algo que vem me trazer uma qualidade melhor ou me diferenciar das pessoas. Não é essa a intenção. Eu digo até que isso me constrange demais, porque mais pessoas deveriam ter domínio, justamente porque não temos, e aí eu digo que espaços que contenham, que sejam dedicados pessoas que trabalhem, e aí sim, bibliotecas, museus, centros de memória, esses espaços, e na nossa região, não digo só em Tanguá, são locais referenciais para a gente não só entender né, essa trajetória da nossa região, mas também para nós termos uma visão crítica sobre elas. E a pergunta do Alain é perfeita. A história né, dos negros escravizados em Tanguá é uma história ainda a ser contada. A história toda ela não está escrita. Eu até gostaria de salientar que em um convite, ou melhor, um convidado dele, na live que ele promove pelo Partido dos Trabalhadores de Tanguá, ele chegou a afirmar que Tanguá não possui história. Opa, peraí, o cara doutorando na UF, na nossa universidade, de Tanguá, e diz que Tanguá não tem história? Peraí. Aí foi a questão do equívoco. Creio que ele não fez por mal. Porque Tanguá pode não ter... Tanguá tem história, sim. Mas Tanguá ainda não tem uma historiografia. Por isso que eu, às vezes, pessoal, você tem que usar uma linguagem, Rodrigo, mais inteligível pelas pessoas, para que as pessoas entendam melhor você. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu não tenho que mudar a minha linguagem, porque eu não quero menosprezar o entendimento das pessoas também. Eu não quero, eu não acredito que as pessoas também não possam procurar por elas mesmas entender o que se fala. Por exemplo, a diferenciação entre não ter história e não ter uma historiografia é uma necessidade. A historiografia é a escrita dessa história. Então, nós precisamos, sim, de pesquisadores, de pessoas capacitadas, pessoas que possam ser até contratadas para fazer esse trabalho. E o meu trabalho, que eu tenho muita certeza disso, é reunir, como eu falei, essas fontes, os livros, os documentos, as referências para que esse historiador possa construir, a partir desses documentos, que precisam também ter uma visão crítica sobre eles, né? A história não existe, a história factual, não existe verdade nem mentira, existem as hipóteses mais aceitas. E a história da escravidão, a história do negro na nossa cidade, essa história da exploração econômica através dos engenhos de açúcar da região, as grandes fazendas. E sobre as grandes fazendas, se vocês me permitem continuar, eu fiz esse paralelo entre esse período, digamos, do Brasil Império, fiz em contexto da nossa região, na questão indígena, a questão da primeira referência administrativa, que foi a Vila de Santo Antônio de Sá, e falei das fazendas de Tanguá, a fazenda da região, a fazenda dos Duque Estrada, a fazenda ali de Basílio, de Santana do Basílio, bem próximo ao limite de Tanguá, mas eu não falei da fazenda Tanguá em si, porque a fazenda Tanguá ela só tem, digamos, um destaque, ela só, digamos, aparece quando depois, né,
da chegada do trem Tanguá em 1878. Eu não gosto muito de datas, mas essa data é importante a gente frisar, que 1878 são 10 anos antes da abolição da escravatura. Existe, pelo que eu já pesquisei, existia uma lei que não permitia que se usasse mão de obra escrava na construção das estradas de ferro. Mas eu não acredito que isso não aconteceu, porque era mão de obra especializada, inglesa, né? Os ingleses que tinham a estrutura, o conhecimento para implantar a estrada de ferro. É interessante que digamos, no mesmo século e alguns anos depois que o imperador passou por essa região, como eu falei, né, foi supervisionar essas obras lá do canal entre Macaé e Campos e voltou por dentro dessa região costeira do Rio de Janeiro e passou pela área de Tanguá. E nós vamos, depois que acontece a proclamação da República pelos marechais, a primeira revolta da Armada, né, que foi uma rebelião de parte da Marinha contra o Marechal Deodoro da Fonseca. E com a renúncia do Deodoro, né, quem que entrou? O vice dele. Eu brinco que essa história de Tanguá, que Tanguá teve participação, é um pouco com a história de Dilma e Temer. Só que a Constituição de 1891, ela estabelecia que na saída do presidente se convocasse novas eleições. E nessa nova eleição não foi o Floriano Peixoto, ele não convocou novas eleições. Então, parte da Marinha, descontente com ele, criou-se uma revolta, e Tanguá, como fazendeiro de Tanguá, e aí são 3 gerações de políticos de Tanguá dessa família, da família Pereira dos Santos. O Luiz Pereira dos Santos, que era conhecido como Coronel Lulu, ele se apresenta com um grupo de voluntários que chamam, a história ele colocou como legalistas, mas eu não considero eles legalistas, porque se eles fossem legalistas, eles tinham sido não favoráveis ao Floriano Peixoto, compreendem? Ele teria sido a favor da Constituição e deveria ter sido convocado novas eleições. Então, eles não são legalistas, eles se apresentaram a favor do governo e, a partir daí, Tanguá, por cair na graça, na simpatia, porque eram lavradores, armados de foices e facões. Imaginem, rumar e ir até Niterói de cavalo, de mula, do que seja, de carroça, para lutar contra canhões, navios da Marinha, na Baía de Guanabara, então não tinha cabimento. Então caiu na simpatia, que foi quando Tanguá ganhou do Floriano Peixoto as primeiras obras públicas, que era um sistema de água, que era captado na Serra do Barbosão, passava pelo arraialzinho ali da estação de Tanguá, onde se construiu uma bica, aquela bica d'água que hoje está ali jogada, abandonada, ela ficava bem centralizada ali no meio de Tanguá. E ali era um ponto de parada de tropeiros, as tropas que carregavam produtos para embarcar na estação. Imagina aqueles animais com sede. Então, ali os animais tomavam água, a população apanhava água, e também água para a sede da sua fazenda, que ficava num alto, ali do lado onde é, hoje em dia, a Câmara de Vereadores. Foi essa obra pública que ele conseguiu, com o governo federal, na época, e a construção do cemitério de Tanguá. Foram as 2 primeiras obras públicas que Tanguá conhece. E eu acho que agora a gente pode, digamos, passar um pouquinho para vocês, e aí, a partir daí, eu vou falar um pouquinho como, de fato, se deu aí, como eu falei, das 3 gerações dessa família, qual a influência deles dentro da política de Itaboraí. Hoje a gente recebe aqui o nosso amigo Rodrigo Rangel, depois dessa explanação aí maravilhosa, e o nosso amigo Yuri Ortiz, né? E tem gente aqui também falando com a gente, comunicando, interagindo, né? E perguntas vão acontecendo aqui. Simone Silva, muito obrigado, boa noite para você também. Rodrigo Rangel, qual a maior conquista política no município de Tanguá? Aguarda só um pouco para responder essa. Qual a maior conquista política do município de Tanguá? Ela pergunta para o Rodrigo. Dersan
Rodrigues, Dessan, sua fera, bate-papo muito bacana, por isso é tão importante Tanguá ter um centro de memória, criando a historiografia para que os tanguaenses conheçam o seu passado. Eu faço uma pergunta aqui para o Yuri, endereçado ao Yuri, para a gente começar aqui também discorrer e debater e receber as perguntas das pessoas que estão com a gente hoje. Nosso horário hoje está um pouco diferente, mas a gente está aqui presente com maior satisfação. Yuri, dentro da sua percepção enquanto morador de Tanguá, né? Nascido e criado em Tanguá, assim como eu sou, assim como o Rodrigo também tem a vivência dele muito grande de Tanguá, de conhecimento e tudo. Qual o teu sentimento sobre a história política de Tanguá? Quando você olha para Tanguá politicamente, o que você vê de Tanguá? O que você pensa? Qual a sua análise, o seu relaser, né? Qual a primeira coisa que vem na tua mente aí quando você vê assim, política de Tanguá? Bom, irmão, assim como eu falei numa última live que eu participei, assim, análise de conjuntura é uma coisa que ou sai legalzinho ou sai uma bosta, né? Mas vamos lá, vamos tentar. Com relação à história política, análise da nossa história política recente, né? Assim, eu vejo que, como eu falei agora há pouco na minha explanação, a gente tem coisas bacanas para poder falar e outras nem tanto, né? Eu acho que o nosso município conseguiu a emancipação, isso foi importante, isso é um primeiro passo, mas, assim, por tudo que o Rodrigo acabou de falar agora há pouco, você vê que nem mesmo a nossa história é muito preservada, muito divulgada, muito impulsionada, incentivada. Rodrigo falou a respeito da bica lá, que virou uma bica lá no centro da cidade, e nem isso é preservado. E a historiografia da cidade, ela não é contada. Se a gente não tem o Rodrigo para poder explicar para a gente não sabe de nada. Eu estou aqui tendo uma aula com ele agora. Eu também, igualmente. Assim, para a gente poder discorrer a respeito das coisas para além daquilo que a gente vê, para além daquilo que a gente vivencia, que nunca vai ser uma boa análise, né? Porque o que a gente vê é uma conjuntura, é um momento, é um recorte, entendeu? A gente precisa incentivar mais a nossa história, a gente precisa incentivar mais os pesquisadores, como o Rodrigo, como outras pessoas, como o Alan também, que falou agora há pouco, fez uma pergunta para ele aqui, como o Alan Coqueiro também, que estive participando com ele, como pessoas que se debruçam sobre esse tema. Eu sou mais da área da comunicação, a gente lê um pouco, estuda um pouco a questão da história, mas não tão a fundo, né? Então, a única coisa que eu posso falar a respeito do nosso município são análises conjunturais aqui. São análises por exemplo, um momento de um momento agora de governo que a gente vem atravessando, né? Do final de governo do atual prefeito, do grupo dele, e, na minha visão, ruins. Entendeu? O município, na minha visão, vem regredindo. Tá ruim, a coisa não tá legal. Você não tem um centro de memória, como o Rodrigo falou, você não tem um incentivo a bibliotecas, a cultura, nada na cidade. Você vê a cidade parada. E eu não vou nem entrar aqui no assunto de buracos e ruas largadas, porque isso daí está na frente de todo mundo. A gente está tentando aqui abordar temas que ficam escondidos, né? Ficam abaixo do tapete, que são importantíssimos, né? Se a gente não conhece a nossa história, se a gente não entende aquilo que fez a gente chegar até aqui, a gente não vai conseguir mudar para frente. Então, minha visão assim, da nossa história política, como falei agora há pouco, é de que, sim, importante, vemos a emancipação, mas eu não vejo o tanguaense, o cidadão, as pessoas daqui, com protagonismo, com incentivo para que obtenha esse protagonismo, entendeu? Eu não vejo isso no nosso município. Eu acho que isso precisa melhorar e precisa mudar urgentemente aqui para que a gente possa, aí sim, saber as nossas origens, saber a nossa história e poder fazer uma análise melhor daquilo que a gente quer, do que a gente foi e de tudo mais, entendeu? Gente, hoje a gente recebe aqui Rodrigo Rangel e Yuri, duas pessoas que entendem bastante da história de Tanguá, da política de Tanguá. A gente está debatendo aqui, falando sobre coisas. Na verdade, o Rodrigo Rangel que está
tendo o microfone muito mais do que eu e do que o Yuri, porque ele tem um conhecimento muito bacana, e eu acho importante esse conhecimento ser passado para as pessoas, para que a partir daí a gente entenda de onde a gente veio e aonde a gente quer chegar. A história ela se repete para coisas boas e para coisas ruins, se a gente realmente entender a história para evitar as ruins e replicar as boas ou tomar novos rumos para ocupar esse espaço aqui dentro da política dessa região aqui de Tanguá, Rio Bonito, Itaboraí. O protagonismo de Tanguá que o Yuri fala é visto também hoje no governo. Poucos tanguaenses têm o protagonismo dentro da sua própria cidade. Parece que somos governados por pessoas que vêm de outros locais. Isso é importante a gente retomar essa referência, essa relevância, esse sentimento de legitimidade do tanguaense para ocupar os lugares de destaque de decisão na nossa própria cidade, no nosso próprio município. Nesse ano eletivo, obviamente, a gente debate muito isso, porque a gente também está disputando os espaços de poder na nossa cidade para tentar fazer com que esse cenário, esse panorama mude. Eu peço você que compartilhe a nossa live, que chame as pessoas. O horário hoje está um pouco trocado, talvez as pessoas estejam perdidas. Pô, cheguei aqui 18 horas, não tinha ninguém. Relaxa, rapaziada. As coisas acontecem como o Papai do Céu permite. A gente vai tocando o barco, porque eu aprendi também uma coisa, que o não feito é pior do que o mal feito. Ou ficar sentado esperando que as coisas sejam perfeitas é pior do que sair carregando e tentar construir coisas que são importantes. E esse debate tão importante, esse espaço tem sido um espaço de debate tão importante para a cidade de Tanguá. Rodrigo, tem gente aqui fazendo ainda mais perguntas. E aí, já para caminhar, nós saudamos aqui o Rafael Pinto, que esteve com a gente na semana passada. Ele é pré-candidato a vereador, assim como o Alan Coqueiro também é pré-candidato a vereador. Pessoas da mais imensa amizade que nós temos. E o Dersan também, que é pré-candidato, esse pré-candidato a prefeito, também está passando aqui, deixando o seu comentário, como nós lemos anteriormente. E eu quero agradecer essas pessoas que participaram do nosso bate-papo, isso é importante. E aí tem uma pergunta aqui perdida, que é a do Misael, que diz assim: Rodrigo Rangel, a nossa Tanguá tem diversos pontos turísticos, diz quais são e como desfrutar dessas paisagens. Muito obrigado a todos os amigos. Antes dessa pergunta, tem a pergunta da Simone. Ela pergunta qual é o momento mais importante político para Tanguá. Rodrigo. Eu gostaria aqui também de fazer um comentário, digamos, claro. do que vocês falaram aqui. Eu acho, gente, que o mais importante também e você disse que eu estou com mais voz hoje na live, isso é uma responsabilidade, porque o que a gente deseja é que as pessoas de Tanguá tenham voz, para que a escrita também da nossa história se faça quando as pessoas comuns de Tanguá passarem a ter sua voz. O meu trabalho, o trabalho de memória que eu tenho gestado, que eu tenho planejado todos esses anos, passa mais por escutar as pessoas do que propriamente falar. Eu acho que já falei o suficiente. Os gestores que eu apresentei o meu trabalho se deram importância ou não, eles tiveram, digamos, a sua chance de fazer diferente pelo município. E chegou a hora, justamente como você bem falou, a gente perceber quem está ao lado dessas pessoas que se colocam para administrar o futuro da nossa cidade. Não dá mais para se dar um tiro no escuro e, como você disse, eu também não gosto, eu já falei isso na nossa outra conversa, dessa visão de pessoas forasteiras. Não existe gente forasteira. A pessoa não precisa ter um umbigo enterrado em Tanguá para ser tanguaense. Tanguá passou por esse momento do Comperj de um fluxo muito grande de pessoas novas em Tanguá, e que essas pessoas fazem ou fizeram de Tanguá a sua nova morada, e eles querem também se ver refletidos nessa história. Então, o lugar precisa... Então, não é a gente não pode lidar, e você, por ter essa experiência fora do país, você sabe que a xenofobia é muito grande, né? A questão de ver o outro de fora, o estrangeiro. Então, a gente não pode ter essa visão do estrangeiro. Então, não é isso que desqualifica uma pessoa para atuar numa gestão pública. Mas isso foi uma estratégia muito utilizada na última eleição, na última campanha. E nós vamos falar também sobre isso aqui hoje, sobre de que forma essas questões são manipuladas para amedrontar as pessoas. Mas é bom que a ferramenta da internet está mostrando quem os pré-candidatos vão ter ao lado deles. As pessoas têm que exigir isso, nessa transparência.
E é muito difícil ver transparência em Tanguá. Nossa, transparência incomoda tanto, entendeu? É só isso. Então, assim, para tentar ser objetivo e responder as perguntas, tanto da minha amiga Simone como do meu amigo Misael, os pontos turísticos de Tanguá estão ainda para serem descobertos. Porque um ponto turístico não é apenas um ponto, eu costumo diferenciar, um ponto de interesse turístico é diferente de um ponto turístico. Um ponto Uhum. turístico ele precisa de uma infraestrutura mínima para receber os visitantes. Itanguá, digamos, tem poucos lugares, e digo até que não tem nenhum lugar que tenha essa infraestrutura necessária para receber, até para que os visitantes possam permanecer na cidade por mais de algumas horas. Uhum. É muito. Acho que deu uma travadinha, mas é assim mesmo. A live Acho que a internet do nosso amigo deu uma travadinha. voltou, Digamos, voltou. de Voltou. não sei onde parou, mas então, como voltando um pouco, é muito ventilada a questão e é interessante louvar a iniciativa Uhum. como política pública do Circuito da Laranja, mas ele é apenas um passo inicial e nesses 10 anos quase, ele não se desenvolveu. Então, às vezes, até quando alguns gestores, algumas pessoas que ocupam cargos públicos se arvoram dizendo que tem 10 anos que estão à frente de algumas pastas, pois cuidado, porque isso às vezes depõe mais contra do que a favor da gente. Então não é Verdade. currículo, É isso verdade. não é currículo, não é currículo. Então a gente tem que desenvolver a nossa cidade. A partir disso, Tanguá ainda carece de um plano municipal de turismo. E aí é a questão de ouvir a população. Porque a população não é inserida. Se a população não é inserida dentro desses processos de construção de políticas públicas, essas políticas públicas não refletem nas realidades deles, de nenhum deles. Eu gosto muito do turismo de base comunitária. O turismo de base comunitária é aquele que envolve as pessoas, e as pessoas conhecem a história local, aquelas Uhum. pessoas apresentam a sua cidade com orgulho. Nós temos isso na cidade, alguém que possa apresentar a nossa cidade numa linguagem popular. Eu penso macro, mas tem alguém ali que vai mostrar a cidade? Não temos, gente. Então, há muito trabalho a ser feito. Nós perdemos muito tempo por, por essa desculpa de crise. A crise foi utilizada pelos Uhum. gestores como desculpa para permanecer no marasmo, na estagnação. E assim a gente É. continua. E eu vou falar, E Simone, para sempre, você, não vou dar ainda a resposta ainda hoje sobre em qual momento é o momento político de mais protagonismo em Tanguá. Yuri, aproveitando esse momento dessa parada, o que para você mais te incomoda nessa curta história política de Tanguá, nessa curta história política de Tanguá, o que mais te incomoda a partir da tua compreensão como um jovem formado em comunicação social, que tem experiências, vicissitudes de outros locais, né? Às vezes quando a gente olha para Tanguá, a dificuldade das pessoas de entenderem que Tanguá tem um valor tão grande que às vezes as pessoas precisam sair de Tanguá para ter um novo olhar sobre a própria cidade. Isso eu acabei tendo quando eu saí de Tanguá, e aí nesse olhar de longe para Tanguá, eu comecei a ver que Tanguá tinha muitos atributos que eu, quando era mais novo, não percebia. Qual o teu sentimento com a história política recente de Tanguá e o que te incomoda? O que te incomoda? bom, a gente vinha falando sobre isso daí, né? O Rodrigo falou agora há pouco. Acho que a participação, né, do pessoal do município mesmo aqui é o que mais me incomoda. Você acabou de falar, né? Você teve que sair para poder buscar. Eu também tenho que sair para poder buscar alguma oportunidade, alguma coisa, porque infelizmente nosso município ele não cria nenhuma oportunidade. Se cria pouquíssimas, entendeu? E o poder público passa distante de ser o causador de ter essas oportunidades aqui. Hum. Se não é uma iniciativa de um microempresário ou das próprias pessoas, você não vê oportunidade no nosso município. E aí, as obrigadas a sair daqui, a ir para outros locais,
a não conseguir contribuir com o município, porque uma vez que você se forma, é da cidade, tem sua capacidade de contribuir para escrever a história do município, e você não é valorizado, você não tem espaço, você não tem oportunidade, você acaba indo fazer a sua vida no local, você acaba deixando de contribuir, você vai para distante, você não contribui mais com o seu município, com sua comunidade, com seus amigos, você acaba se distanciando. É uma espécie de fuga de cérebro, né? Que às vezes as pessoas falam que as pessoas vão para fora do país, isso acontece no nosso país, acaba acontecendo um pouco na nossa cidade também. Entendeu? Isso é uma coisa que me incomoda, porque eu conheço muita gente daqui da nossa cidade que tem capacidade na sua área, além da sua área também de boa vontade para contribuir com outras áreas, aprender para fazer as coisas, e via de regra fica à mercê, fica lento, e se não for buscar em outro município, se for buscar em outro local, acaba não tendo oportunidade. Isso me incomoda, acho que isso é uma das coisas que mais me incomoda. Além também dessa questão, né, do abandono e de toda essa coisa que o Rodrigo até falou há pouco, da falta de transparência que vem acontecendo aqui e que acaba ocasionando o que a gente vê quando passa do portão para fora, o município da maneira como ele está, né? Isso é uma coisa que salta aos olhos e incomoda constantemente, para além da reflexão que a gente faz, né? Gente, hoje a gente recebe aqui o Yuri, que é formado em comunicação social, que acabou de fazer essa explanação aqui da visão dele, com o que incomoda ele em Tanguá. A gente recebe também aqui o Rodrigo Rangel, que é uma pessoa que se debruça sobre a história de Tanguá para entender. Ele tem aqui falado e feito explanações aqui muito boas, muito bacanas. O bate-papo vai ficar na nossa rede, o abre aspas fica na minha página, fica na página do Rodrigo, na página do Yuri, aberto para as pessoas verem e reverem. Então eu peço que você que está entrando agora, como a Priscila Guimarães, seja muito bem-vindo. Ela diz turismo de base comunitária e coloca um coração. Ele está ressaltando a fala, então, do Rodrigo Rangel. E a Simone diz assim: acabaste de falar uma verdade, Francisco Júnior, pois os tanguaenses realmente não têm um protagonismo em sua cidade, mas é preciso trabalhar para mudar isso. Quando a gente fala disso, né, e eu quero aqui que o Rodrigo, que o Yuri me entendam, não é porque a gente não queira que pessoas de talento venham trabalhar em Tanguá ou venham contribuir para o crescimento e a construção da nossa cidade. O que a gente fica chateado é quando isso se torna uma via de regra e os tanguaenses com capacidade, com inteligência, são preteridos apenas por questões meramente eleitoreiras e políticas. Isso acaba tirando a figura do tanguaense nos locais de decisão. É como se fosse negado a essas pessoas, e aí de grupo para grupo de deputado tal, grupo de fulano de tal, grupo de ciclano, que se sentem basicamente como coronéis políticos de Tanguá. E essa base de pensamento que eu quero tentar, junto com as pessoas, desse crescimento, dessa frente que a gente está tentando montar e fazer, quebrar essa lógica e fazer com que esses locais sejam ocupados, talvez por pessoas do lado do nosso município que tenham capacidade de fazer, mas também com pessoas do nosso município. A Simone, ela diz: Yuri Horst, não conheço pessoalmente, mas fiquei muito feliz em perceber que você conhece as necessidades do nosso município, principalmente as necessidades da parte mais atingida por falta das políticas públicas efetivas para melhoria da qualidade de vida. Quais seriam 2 sugestões de políticas públicas no município? Yuri, segura que essa aí foi para você. Calma aí, já está embaçado já a minha visão. E o Dersan Rodrigues diz: Yuri Horst, como a comunicação pode contribuir na construção da memória do município para formar a identidade local? 2 perguntas para o Rodrigo, mas agora eu vou passar aqui 2 perguntas para o Yuri, mas agora eu vou passar aqui para o Rodrigo. Rodrigo, dando continuidade, quando começa a partir da emancipação de Tanguá, quais grupos de Tanguá se movimentaram e quais pessoas a gente pode trazer notoriedade aqui, salientando o nome dessas pessoas, desse movimento de emancipação, para as pessoas entenderem? O movimento de emancipação é um movimento muito importante, é um movimento que ela começa a borbulhar, talvez de cima para baixo, ou em dados momentos, de baixo para cima. Quando eu falo de cima para baixo, de baixo para cima, eu falo de elite para a população
que faz a base e o trabalho que constrói. Ou às vezes nasce ali no povo também. Quando começa isso de fato em Tanguá e quais nomes a gente pode assim hoje aqui salientar e falar assim, não, essa pessoa foi importante nesse momento, essa aqui foi importante nessa situação, nesse cenário. Rodrigo Rangel. Francisco, para a gente falar desse protagonismo, como no início, né, coloquei bem a questão da política, da organização da nossa região no Império, depois na República recém-iniciada, e aí a gente tem que ainda falar um pouquinho do contexto de Itaboraí, porque a emancipação de Tanguá começa a ser gestada ali em Itaboraí. No entanto, eu preciso aqui também dar como uma referência um pesquisador da nossa região, que tem o professor o Luiz Maurício de Abreu Arruda. O professor Luiz Maurício é de Itaboraí, só que ele é professor tanto na rede pública, professor de História de Maricá e de Rio Bonito. Ele tem um blog, no caso, uma página no Facebook, que se chama História Fluminense, Patrimônio, Memória e Educação. Ele é formado... também ele é tutor do curso de pedagogia do CEDERJ de Rio Bonito, e ele tem um texto dele que fala sobre a força do amaralismo em Itaboraí, entre 1945 e 54. E quem foi, né? Que amaralismo é esse? O Amaral Peixoto, interventor e depois governador, genro de Getúlio Vargas. Ele quando se candidata, né? E aí, no texto dele, ele destaca aqui a legenda, o PSD, o domínio do PSD, o partido PSD que existia em nosso estado, tinha uma grande força no interior e não tanto em Niterói, que Niterói, o Palácio do Ingá, era o Palácio do Governador na época, né? Então, é interessante dizer que aqui no texto dele destaca que na política de Itaboraí, a família Andrade Leal era uma das principais lideranças políticas de Itaboraí e que dominou o cenário político entre as décadas de 40 e 50. E os principais atores foram Antônio Leal Júnior, a Margarida Andrade Leal e João Augusto de Andrade, que foi prefeito de Itaboraí nessa época. É interessante notar que o principal colégio público de Tanguá, a época da usina de açúcar, eu acabei não citando ela, eu que tanto a uso como referência de formação de Tanguá, de identidade, de migração por conta da mão de obra da indústria da cana-de-açúcar, nesse contexto da década de 50 que o Roberto Pereira dos Santos, que, como eu falei, que era o filho, né, no caso, o neto de um fazendeiro, que era o dono da fazenda Tanguá, que foi filho do Luiz Pereira, que teve esse envolvimento com o Floriano Peixoto, que conseguiu as primeiras obras públicas de Tanguá, o sistema de abastecimento de água e o cemitério, e depois o Roberto Pereira dos Santos, por parte do PSD, ele foi prefeito de Itaboraí por 2 ocasiões. No caso, um filho de Tanguá foi prefeito de Itaboraí, por 2 vezes seguidas. E com essa história, né, o Tanguá nessa política de Itaboraí, o avô dele, né, o Joaquim Pereira dos Santos, ele foi prefeito de Itaboraí entre 1901 a 1902, início do século passado, né? Início do século XX. Então, é interessante fazer outra observação, que até então o chefe do Poder Executivo Municipal, até 1922, era o presidente da Câmara. Só depois, em 1923, é que se instituiu a figura do prefeito para o Poder Executivo e o presidente da Câmara para liderar a Casa de Leis. Separação é só em 1923. E depois, em 47, 51, foram vereadores e presidente da Câmara o Antônio Duarte Lopes, que aí eu não tenho confirmação se o Antônio Duarte Lopes era morador de Tanguá, mas eu sei que o Manuel Noves da Silva, ele era morador de Tanguá, ali da Estrada da Posse, aquele colégio Castro Alves era do lado da fazenda dele. É engraçado que a história da educação na nossa região também está muito ligado às fazendas, a questão da mão de obra que era das fazendas, dos engenhos,
as pequenas escolas sempre ligadas, né, a uma dessas fazendas. No interior de Tanguá, é assim que aconteceu. Então, de 1951 a 55, o Roberto Pereira dos Santos, fazendeiro de Tanguá, foi prefeito de Itaboraí. Depois entrou em 55 e 59 o prefeito Símaco Ramos de Almeida, que é de Itaboraí, e o Roberto Pereira dos Santos volta em 59 a 61 para um outro mandato de prefeito, sendo que o presidente da Câmara era o Gastão dos Santos Ribeiro, que, se eu não me engano, ele era ali da região da Posse dos Coutinhos, ele era fazendeiro ali na Posse dos Coutinhos. Então, o protagonismo de Tanguá sempre se deu mais político do interior do que propriamente dito ali do centro, que era mais a fazenda, os domínios da família Pereira dos Santos. E aí, em 77 e 78, quem foi presidente da Câmara de Vereadores de Itaboraí foi o seu Jailson José Cardoso, que foi o primeiro prefeito de Tanguá, e foi vereador lá. Depois, o ex-prefeito Carlos Roberto Pereira também foi vereador em Itaboraí, acho que na mesma época, um pouco depois, eu não consegui encontrar a data na minha pesquisa. E ocorre em 91, em 1991, e aí chegamos na questão da emancipação em Tanguá, propriamente dita. Em 91, ocorre o primeiro plebiscito de emancipação, quando Tanguá não logra êxito naquele plebiscito. Tanguá perde, não lembro por quantos votos. Essas são curiosidades menores, mas é interessante. Todos esses pormenores, né? Até o... Esse no ano, a primeira tentativa é no ano de... Desculpa, acabou picotando para mim aqui. 91. 1991, a primeira tentativa. Logo depois que Tanguá não consegue, entre 93 e 96, Dona Maura de Abreu Conceição, ela se torna vice-prefeita junto com o prefeito João César Cáfaro. Ela vice do João César Cáfaro. E quem é vereador nessa época também é o Aurino Alves de Lima Filho, vereador Aurino, muito lembrado por todos nós. Uma pessoa que eu tive até uma convivência de perto, e aprendi muito com ele, né? Ele deixou cada frase para mim que eu carrego até hoje, sobre até essa questão de identidade, de ter referências locais, amar a nossa cidade. Ele é nordestino convicto, e por mais que ele tivesse adotado a nossa cidade, ele disse certa vez para mim, das últimas conversas que eu tive, que isso assustava ele às vezes, que as pessoas aqui eram individualistas, as pessoas aqui pensavam só no seu sucesso próprio, esse senso de coletividade que a gente conversou aqui eu falei no início da nossa conversa, isso não existe muitas das vezes nas administrações de Tanguá. E isso aí, ele foi embora e disse que não tinha mais vontade de voltar. E isso é muito triste quando acontece isso, né? E depois Tanguá, numa segunda organização, e aí contando com todos esses protagonistas, o Jailson, Carlos Pereira, Aurino Lima, Dona Maura de Abreu Conceição e muitas outras pessoas, um hall de pessoas que participaram desse processo, retomaram esse processo. E aí é importante fazer a crítica. Existiam pessoas muito bem intencionadas em ver Tanguá se desenvolver. Quem conhece os distritos de Itaboraí, como São José, como Itambi, como Visconde, sabe muito bem que Tanguá é muito 1000 anos mais desenvolvido do que esses distritos. E sempre foi por conta dessa presença da usina de açúcar que eu falei, que fez com que Tanguá se tornasse distrito em 1924, que fez um fluxo de pessoas grande para essa região, tanto que em certas referências que eu encontro do contingente populacional, muitas das vezes Tanguá passou a ter mais pessoas, mais população, do que propriamente Itaboraí. Tanguá já foi mais populoso que Itaboraí. Isso é interessante, bem interessante. Por conta do fluxo de pessoas da usina de açúcar. Então, na segunda tentativa, Tanguá consegue alcançar a emancipação, e aí eu vou falar agora, mas vou recitar o pedacinho que eu lembrei, o pedacinho do samba. Recita o pedacinho que Yuri vai cantar. Ele vai aprender e ele vai cantar. Era assim. Geralmente jogador de futebol que é bom cantor. Manda até hit, né? Então era assim:
Queremos, Deixa. no amanhã, viver um mundo novo, uma juventude sã, mais vida para o meu povo. Por isso, nossa escola vem mostrar ontem, hoje, sempre Tanguá, porque chegou a hora de nos emancipar. Acredite, meu povão, que nós vamos conseguir. Somos comunicação, o mundo passa por aqui. Vamos nessa, minha gente, pelo sim vamos votar. Vamos ser independentes, vamos libertar Tanguá. E Essa última frase aí... Pode falar, Yuri, desculpa. é maravilhoso lembrar isso. E eu cantei. Então, eu não votei pela emancipação, não tinha 16 anos completos, mas me sinto parte, por mais que induzido, eu me sinto parte desse processo por conta dessa participação. E interessante, porque também e aqui quero fazer até um comentário para o amigo Alan Coqueiro, que é da direção do Partido dos Trabalhadores em Tanguá, e eu comentei sobre o convidado dele, o Alan Dutra, doutorando em História, que fez esse comentário, não fez a distinção entre história e historiografia, que é importante para entendermos que Tanguá carece de uma historiografia, mas é muito rica em história, sim. Ele também falou de uma questão que ele respondeu no concurso público. Ele dizia qual era a data de emancipação de Tanguá. Ele dizendo que isso era irrelevante. De fato, num patamar, num panorama geral, se torna, assim, algo irrelevante. Mas, se você for perceber, entender que quando aconteceu a mudança, ou melhor, vou explicar para vocês, em 15 de novembro ocorreu o plebiscito, onde 6.000 e poucas pessoas, não lembro bem o número, votaram sim pela emancipação de Tanguá de Itaboraí. Mas só no dia 28 de dezembro de 95, foi quando o governador Marcelo Alencar assinou a lei número 2.496. Aí foi por conta disso que houve a confusão. Quiseram tirar, aí a minha leitura, quiseram tirar, por talvez questões políticas, quiseram tirar a data simbólica da voz do povo, daquele plebiscito onde as pessoas votaram. Foi a primeira vez que teve a votação eletrônica no estado do Rio de Janeiro, era um experimento. Então, assim, rapidamente foi computado os votos e a votação e rapidamente deu o resultado favorável. Mas transferiram para um mero ato administrativo, uma canetada. E, de fato, quem fez, tirou a voz da força do povo e botou o valor na caneta do governador. Aí eu achei chato demais. Aí é onde eu digo, né? Que eu tenho minhas considerações sobre as boas intenções da emancipação, em tornar Tanguá município, que a intenção foi tirar o peso da data do aniversário da cidade, do plebiscito, para um mero ato formal do governador no Palácio do Engar. Foi até no Palácio do Engar que ele fez a assinatura, e isso, para mim, não parece justo. E coloquei que a história oficial precisa ser questionada sempre. Sempre. A história oficial precisa ser questionada. Sem negacionismo e sem revisionismo barato, né? De uma forma correta. E nós vamos chegar... E na minha próxima fala eu vou explicar o que acontece, o suceder de governos da cidade até agora. Gente, hoje a gente recebe aqui o Rodrigo Rangel, o Yuri Hort, formado em comunicação social, o Yuri, o Rodrigo Rangel em biblioteconomia, e a gente tem a satisfação de estar os recebendo aqui no nosso Abre Aspas de domingo. Meu sogro está aqui também assistindo a live, Irã Correia, um beijo pro senhor. Ele que acudiu aqui, o problema técnico foi na luz aqui, rapaz. Deu não sei se deu um pico, o que aconteceu aqui. Eu falei, né? A pessoa não paga a conta de luz, então é isso que acontece. É um ano difícil, rapaz. A gente está passando um ano muito difícil, né? Mas desculpa da crise aí. Desculpa sempre a crise.
Mas antes de passar para o Yuri aqui, eu me lembro claramente desse dia, nitidamente desse dia, porque meu pai foi lá votar e eu fui com meu pai de mão dada votar com ele, foi votar e a gente foi até o escolão. Eu lembro do muro ali na frente do Paulinho, escrito no dia 15 de novembro, vote sim. Eu lembro das pessoas comemorando na rua, eu lembro de os carros passando, carro de som passando, eu lembro das pessoas eufóricas. Francisco, o Yuri vai até, assim como da profissão dele, é legal porque o slogan era um coração Tanguá. O nome, eu queria dizer, né, denotar, eu amo Tanguá, mas não estava escrito amo, isso ficava subjetivo. Isso é muito interessante. Quem teve essa sacada desse... Você acredita que essa imagem até hoje está na minha cabeça? Posso falar a respeito disso? Claro, Yuri. Sabe onde tinha uma pintura? Onde tinha uma pintura disso aí que o Rodrigo falou? Lá perto do Manuel Noves, do escolão, do famoso escolão. Na frente do Paulinho. Então, ali era uma varanda, e por que ali ficou mais protegido? Tinha um palcozinho ali, por conta tinha um forró, se lembram? Vocês lembram que tinha um palco ali que tinha um forró? Isso aí. E nessa época eu me lembro claramente porque um tempo antes, foi construído o colégio, né? O colégio em 1992, né? Se não me falha a memória, é 1992. Eu não estou trocando aqui as bolas, mas eu tenho quase certeza que é 1992. O Manuel Noves. E quando estava construindo o Manuel Noves, a gente entrava no Manuel Noves. A gente pulava o muro, né? Por favor, né, gente? Não vamos aqui, né? A infração aí. Tá não vamos aqui, né, nesse ano, utilizar isso de uma forma indevida contra Francisco Júnior, né? Mas nós pulávamos o muro e sentíamos aquele cheiro de tinta fresca e o colégio era bonito pra gente, né? A gente de Tanguá, o colégio era bonito. Então, Francisco, que a sua esposa não ouça, o colégio vocês pulavam demais, vocês pulavam a cerca, ele era cercado, ele tinha uma cerca de tela, eu lembro dessa cerca. Interessante você falar desse período, é interessante porque se ele não foi construído... exatamente, a cerquinha de tela que tinha. A cerquinha de tela. Se ele não foi construído em 91, 92, que é quando Dona Maura era vice-prefeita junto com o João César Cáfaro, provavelmente foi uma construção da gestão a primeira de Dr. Sérgio Soares, se eu não me engano. Porque também houve um movimento contra, e é importante, houve também um movimento contra. Eu tenho quase certeza que foi em 92. Tenho quase certeza que foi em 92. Porque existiu o anexo, onde é o Antônio Duarte Lopes, e provavelmente a construção do escolão, ou do Manuel Noves da Silva, se dá por conta desse revés contra... Foi quando o Itaborei começa, digamos, a construir uma infraestrutura, aquela estrada ali também, quando fazem o asfalto, desde ali a entrada da Vila Cordes até a escola, aquele asfalto é dessa época, não tinha mais asfalto na cidade, era essa rua a principal. Então, é interessante analisar que houve um revés, houve um movimento contra também a eleição. E interessante aqui, vou fazer um comentário que, como eu falei, a história de Tanguá está para ser contada, está para ser escrita, está sendo continuamente construída. E, por exemplo, uma das lideranças desse movimento pró-emancipação, eu ia até falar o nome, mas não vou falar, porque a gente também tem que, né, ter a ideia do processo também. Então, essa pessoa já assumiu para mim, ela está na administração atualmente. Ela já confessou que Tanguá não reunia todas as condições que a Assembleia Legislativa tinha estabelecido para que Tanguá se tornasse município. Foi uma canetada, foi um tapetão também, foi uma jogada. Havia muitos interesses pessoais também para que Tanguá se tornasse município. Tanguá não arrecadava o ICMS da Embratel, como creio que até hoje não arrecada.
a Cibram já estava num processo já de declínio, De ali na segunda enfraquecimento, né? metade, na segunda metade da década de 90, por conta, vocês não lembram aquela situação dos apagões do Isso foi governo uma do coisa que eu Fernando até tinha Henrique falado com o Yuri. Você Cardoso? lembra, Yuri? Quando a gente estava passando ali na frente, que eu tinha falado com você sobre essa questão, porque um rapaz ele tinha me falado sobre essas questões assim, eu falei, caramba, que a Sim. Cibram, né, siderúrgica, ia terminar e acabar, né? Em Tanguá, um Companhia de local onde foi. antibióticos. Oi? Você falou siderúrgica, mas era a Companhia Brasileira de Antibióticos, que Isso, usou desculpa. todo o espaço. E eu digo assim, que graças a ela, o espaço da usina de açúcar foi preservado. Eu tenho Uhum. nas minhas pesquisas uma fala do diretor da época, o Osmar Xavier, que era o dono, o português, que era da sociedade, dona daquilo ali. Ele dizia que as construções tinham 15 metros, os galpões, 15 metros de pé direito, paredes de tijolos maciços com 2 metros de diâmetro de espessura, e que seria um crime derrubar aquelas construções, por isso que ele reaproveitou para a indústria. Ah, Coisa que hoje entendi. em dia o poder público não está nem aí, está lá abandonado, está um espaço subutilizado no município que precisa, mas eu acredito que tem gestores aí com uma pegada, assim, uma visão muito a longo prazo, a médio, ou melhor, a médio e longo prazo, para que aquele lugar ali possa ser desenvolvido e utilizado para a nossa população. E para gerar empregos, por que não? O turismo gera empregos, as pessoas que esquecem isso, né? A gente costuma dizer que o dinheiro passa na nossa porta, né? Na BR-101, região dos Lagos, uma região que é muito bem conhecida tanto para brasileiros de outros estados, né, quanto para as pessoas que não são brasileiros, estrangeiros que vêm para a região dos Lagos e podem, querendo ou não, se forem atraídos, fazerem a sua passagem, um posto Tanguá, uma parada em Tanguá. E Yuri, eu me lembro bem quando aconteceu a primeira eleição de Tanguá, né? Me lembro bem que aconteceu a primeira eleição de Tanguá. Foi bem bacana porque pra gente era uma coisa nova, né? Escolher o prefeito, né? Eu era muito pequeno, né? Mas a minha memória é muito forte. Pra Então, gente, não, né? A gente tava na bagunça lá. isso, exatamente, a bagunça na rua, as pessoas, na época o PFL, né, era o partido forte em Tanguá, né, o PFL era o partido forte em Tanguá, e aí passavam aqueles carros de som, antigamente podia colocar as placas, né, aquelas placas dentro das casas, e as pessoas ficavam naquela guerra de tirar a placa de um, tirar a placa de outro. Era um pandemônio. A Qual a bagunça tua na memória? Qual a rua. tua memória? E eu agora não vou nem pedir para você fazer uma análise assim tão apegado, mas assim, a memória assim de criança mesmo, aquela memória doce de você lembrar aquilo, né? O que eu mais lembro dessa época aí é a questão dos comícios, showmício que tinha, né? Os carros parados com aquele monte de som, com um monte de gente agitando bandeira. Isso daí que eu mais lembro dessa época de emancipação aí. Mas eu queria retomar aqui uma coisa que o Rodrigo falou e também falar a respeito de uma outra situação, também perguntar a ele. A respeito daquele slogan do eu amo coraçãozinho Uhum. Tanguá, aquilo ali não tenho certeza, mas eu vou te sugerir uma pesquisa. Procura saber, eu não sei quem é que foi que fez, né, o slogan, quem criou aquilo na época, mas existe, você deve saber, um slogan famoso, que é o I Love Nova York, com coraçãozinho. E ele é um pouco mais antigo disso daí. Eu acho que a referência foi puxada daí, porque na época tinha muita camisa, o pessoal usava muitas camisas de I Love Nova Isso. York e tal. Talvez, não vou dizer que plagiou, mas pode ter sido uma referência, né? E Plagiou muito bem, né? Olha, 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 Plagiou muito gente, bem. se eu não me engano, eu tenho uma pequena noção de quem pode ter sido o autor dessa arte. O sim. Caco, que junto com o Maninho É tinham porque ela o segue, estúdio ela chamado segue Arte bem, ela Nota. segue bem o padrão gráfico dessa I Love Nova York. É praticamente o mesmo padrão gráfico. Então, o Caco Escotelaro, junto com o Maninho, eles tinham um estúdio em Tanguá, Arte Nossa. E eles, na época, fizeram toda essa produção gráfica de as faixas de ráfia, pintura nos Olha aí. muros de Tanguá toda. Tanguá, Então, com certeza,
Tá com Os eles. logos Tá com eles vai essa não, memória. estão fechados aí no slogan. E a gente estava Fica a interessantemente ideia aí falando. para alguém retomar. Então, já é uma ideia já, tá vendo? O Francisco Júnior vai aparecer com a camisa aí do Eu I Amo love Tanguá. Do Eu Amo Tanguá. Embora algumas pessoas, né, muitas poucas pessoas, quando se fala de Tanguá, né, as pessoas... É engraçado que quando você sai de Tanguá, você tem a oportunidade de sair, isso não da maneira vista pejorativamente, mas sim de você ir buscar a tua oportunidade, de ir para outro lugar. E quando eu tive a oportunidade de falar, né, você mora onde? Eu falava assim, Tanguá. Aí a pessoa, né, conversando em inglês, Tanguá, e ela, pô, mas Tanguá? Tanguá é o quê? Eu falei, Tanguá é no Rio de Janeiro. Aí ele, Rio de Janeiro. Eu falei, uma cidade perto do Rio de Janeiro e tal. Para você poder fazer essa menção. E o quanto é importante, né, as pessoas terem esse mergulho, o Rodrigo Rangel e Yuri também, na história de Tanguá, para poder também ganhar legitimidade. Às vezes as pessoas não têm esse sentimento de legitimidade ou de orgulho por não conhecer. Pode falar, Yuri, desculpa. Pois é, isso aí que você está falando é uma coisa que eu também passei, né, cara? Porque Rodrigo também deve ter passado por isso. A gente que é de Tanguá e quando vai estudar fora alguma coisa, ouve muitas piadinhas a esse respeito. Tanguá, aqui que é Tanguá, onde é Tanguá? Isso existe. O famoso isso existe. O isso existe. O isso já caracteriza bem o estilo de piadinha que a pessoa faz com o local. Pois é. Por exemplo, enquanto no começo aí da nossa graduação, tinha um ônibus aqui no município que levava e buscava os universitários, não sei se ainda tem, que ele era todo pintado assim, né? Tanguá, não sei o quê, prefeitura, fazia lá propaganda até justa lá da gestão que estava com o nosso dinheiro, né? Com os nossos impostos, mas estava colocando aquilo ali para rodar. E a gente passava, às vezes, via as pessoas no ponto tirando sarro, os playboyzinhos de outras cidades, até o próprio pessoal de Rio Bonito, que ficava no ônibus do lado, tirando sarro e tudo mais. E aí é que eu acho que falta um pouco, falta um pouco não, falta muito, essa questão que o Rodrigo falou agora, de uma historiografia do nosso município, que conte a nossa história, que conte a importância do nosso município desde lá de trás até a história mais recente, para que as pessoas daqui tenham orgulho de falar assim, sou de Tanguá. Não é Tanguá que fica entre Itaboraí e Rio Bonito, não. É Tanguá que é Tanguá. Que as pessoas conheçam o nosso município, que entendam que o nosso município tem uma importância grande para o nosso estado, para o nosso país, como o Rodrigo veio contando agora. E que eu, por exemplo, não conhecia um terço das histórias que ele estava dizendo aqui. Entendeu? Eu acho que isso é fundamental se a gente quiser ter e parar de ter aquela coisa de ficar, eu sou de Itaboraí, eu sou de Rio Bonito. Tem um monte de gente aqui em Tanguá que você vai olhar na rede social, a pessoa mora em Tanguá, mas está lá de Rio Bonito, mora em Rio Bonito e mora em Tanguá. Isso me atrapalha às vezes também. Isso me atrapalha pra caramba, rapaz. Que às vezes eu quero adicionar ela, estamos indo de eleição, o cara bota Rio Bonito, tá bom. Fico bolado com isso, cara. É uma coisa aqui que eu vou pedir pra você. Se você é de Tanguá, por favor, olha que Tanguá é escrito aí. Poxa. Vamos criar esse movimento, vamos criar esse movimento. Eu tive a oportunidade, né? E a gente tem a oportunidade, às vezes, de sair para tantos lugares, mas sempre tá lá escrito, né? Eu sou da onde? Eu sou de Tanguá. Eu acho que isso é muito importante, a raiz, né? Você é da onde? Eu sou de Tanguá. Eu sei o que é pegar o ônibus Tanek, eu sei o que é, né, você esperar o ônibus na Praça 15, você ir dormindo, quando você acorda, você tá indo em Manilha, né? Você sai lá da Praça 15. Então, a gente sabe. Rodrigo, a gente está partindo para o nosso bloco final, né? Pro terço final do nosso bate-papo. Pedir você que faça um apanhado aí desse momento mais política partidária de Tanguá, né? Emancipação aí é quando todo mundo se une. Depois que está emancipado, é como as diretas já, né? A partir do processo depois da ditadura. Todo mundo se unindo no mesmo palanque. Depois que faz o processo que volta o voto direto, o que acontece? Os grupos vão começar a brigar pelo poder democrático, se organizando. E aí, faz um release pra gente e depois a gente vai fazer as considerações finais.
o Yuri vai fazer. Quero agradecer desde já o Yuri e agradecer o Rodrigo Rangel, as pessoas que compartilharam. Hoje a gente teve muitas dificuldades, mas a gente bateu o nosso ponto aqui, a gente criou um espaço de debate, vai ficar aqui na nossa rede social. É importante esse espaço aberto, eu fico muito feliz mesmo, muito agradecido quando a gente passa na rua, quando a gente está passando em Tanguá e as pessoas, pô, tô vendo teus vídeos, tô vendo tuas lives, que bacana, gente que pede para vir aqui para ser entrevistado. Isso quer dizer que a gente está fazendo por onde esse espaço ser um espaço que debata realmente Tanguá, que fale da política de Tanguá. E eu quero aqui aproveitar também a participação, antes de passar para o Rodrigo, a participação aqui do Yuri, para poder agradecer ele por ter me ajudado a construir esse espaço, né, tão sabiamente, de maneira tão ousada, né, de uma maneira tão ousada, né. E hoje eu estava lendo um livro que fala sobre estratégia política e sobre questões de políticas e tal, e fala sobre como gente, eu vou falar aqui do nome, mas não estou defendendo, senão as pessoas vão querer vir para dentro de mim aqui daqui a pouco. Mas sobre como o Fernando Collor de Mello entendeu a nova leitura da política a partir da redemocratização e do voto direto para ele conseguir sair de um partido nanico para um segundo turno e ser eleito. Como ele entendeu o marketing na época, como ele conseguiu se vender. Eu acho que isso é muito interessante. Eu quero agradecer aqui publicamente ao Yuri por ter me ajudado a construir esse espaço aqui, está sempre me ajudando a levar esse espaço, mesmo que nos bastidores. Rodrigo. Tamo junto, irmão. Pode falar aí, desculpa. Não, ele agradeceu a você. E aqui eu quero dizer também, quero me meter nessa história, já que eu estou no meio aqui de vocês dois, dizer que o profissional, ele não consegue, vamos dizer assim, também ter êxito em seu trabalho, se quem o contrata, se quem o recebe, também não tem potencial para desenvolver aquilo que ele coloca. E você, Francisco, sem dúvida, você vai longe. E como Obrigado. você diz, isso não é bravata, porque você poderia mesmo estar em qualquer outro lugar, não sei aqui, porque você tem raízes, tem a sua família, você tem uma referência a Tanguá, fez com que você retornasse. E quantas vezes eu saí e voltei de Tanguá, e voltarei, e posso sair, e sempre vou voltar, porque é o lugar onde eu me reconheci como gente, como pessoa. Eu não sei falar tão bem de outro lugar como eu sei falar da minha cidade. E é por aí. E dando prosseguimento, já para a gente... Rodrigo, final, deixa eu só fazer um parênteses aqui e te agradecer de coração. Fico muito agradecido, cheguei até a ficar emocionado, porque quando eu saio de Tanguá com 16 anos, para ir buscar uma oportunidade, primeiro eu vou morar em Niterói, né? Eu vou morar em Niterói. E em Niterói, tipo, você... Sabe o que você sentar numa praça no final de terça-feira à noite, jogando bola com seus amigos e as pessoas começarem a contar da infância e você não ter... Você chegou naquele lugar tem 3 anos, 4 anos, entendeu? Sabe o que você, de repente, discutir sobre política ali no bairro e as pessoas te deslegitimarem por você não ser daquele lugar, não ser raiz, não ser... né? Então, esse processo na minha vida me fez dar muito mais valor a Tanguá, porque todas as vezes que eu voltava a Tanguá, e como eu voltei, espero que seja de vez agora, graças a Deus por conta da minha profissão, hoje eu não preciso, de repente, sair tanto de Tanguá, e receber tanto carinho, tanto abraço de tantas pessoas, isso é muito importante. E hoje, com todo o orgulho do mundo, quando as pessoas falam, poxa, onde é Tanguá? Eu falei, onde é Tanguá? Onde é Tanguá? Tanguá é uma cidade, cara, que tem muito mais verde do que aqui, que tem muito mais verde do que aí, que tem muito mais verde em qualquer lugar, que tem muita coisa bonita, tem muita coisa bela. Eu não conheço, deveria conhecer. O mundo não se resume a Itaboraí, São Gonçalo, não estou sendo bairrista. Estou falando que as pessoas às vezes são bairristas e aí a gente vê muito bairrismo nas elites, né? São elitistas, né? Tem aquele olhar de tentar subjugar Tanguá, mas eu com muita satisfação digo aqui com o coração aberto que terei muita honra, muito orgulho se eu puder contribuir ainda mais com o Tanguá e continuar contribuindo com esse espaço de debate. Rodrigo, desculpa. Então, veio para ficar. Você voltou para ficar, meu amigo.
Amém. E é também importante frisar, né, que Francisco voltou porque quis, né? Tava jogando bola, tava bem. Tava bem. Jogava mais uns aninhos aí. Voltou porque quis, pô. Isso é importante frisar, que é uma atitude nobre dele também. Eu já falei para ele, Uri, se eu conheci ele através de você, né? Você e outros amigos. Então, se é amigo do meu amigo, é meu amigo também. Então, encaminhando aqui para o final e até para responder, de certa forma, as perguntas que ficarem para trás, gostaria até de agradecer a resposta, a pergunta, a Da Simone? afirmação, né, na verdade, não, também do Dersan. O Dersan fez um comentário, nosso pré-candidato também a prefeito. O Dersan Isso aí. colocou que a historiografia é necessária para a gente criar essa identidade, não nem criar a identidade em si, mas para que eu já ouvi tanto na boca de gestores identidade, pertencimento e autoestima que nós estamos fazendo, mas nada na prática, nada do vulto que Tanguá, no tamanho que Tanguá merece e precisa, entendeu? Isso ainda está a ser construído. E quando a Simone, aí sim, quando a Simone me pergunta qual pode ter sido a gestão de maior protagonismo em Tanguá, e é interessante também frisar a questão da história, como a gente precisa, assim, que as coisas também tenham um tempo, né? Passem por um tempo, né? Tenham um afastamento do acontecimento, para que a gente possa ter uma visão mais acertada sobre como aconteceu. E, a exemplo disso, eu acredito que é leviano de qualquer pessoa fazer, por exemplo, uma leitura dessa atual gestão de uma forma mais aprofundada. Eu consigo agora, assim, claramente, fazer um panorama das gestões anteriores. A gente conhece muito bem, e todos concordam nisso, o legado da gestão do seu Jailson, que foi a questão do saneamento básico na cidade. Outra pessoa que é muito recordada por ter uma liderança, por mais que não fosse, uma pessoa que estava ao lado do prefeito, é o pastor César Pedro de Abreu, né, que é dono de uma confecção em Tanguá. O pastor César foi uma pessoa que conduziu, digamos, ali junto ao prefeito, o seu Jailson, todo esse trabalho de arrumar a casa, né? A primeira configuração do município de Tanguá, que era vala negra aberta para todo lado, coisa que ainda existe. Vamos achar que não existe ainda, que ainda tem esgoto a céu aberto na cidade, o esgoto. Aí eu tenho que dar mérito a quem tem mérito. A única estação de tratamento de esgoto que nós temos em Tanguá foi construída na administração do prefeito Carlos Pereira e hoje está desativada. Os motores ali do lado de onde hoje se projeta, né? Não sei nem se vai sair aquilo ali, um chamado mercado do produtor, ali na beira daquele canal ali no Pinhão, ali haviam bombas que faziam a sucção daquele esgoto e jogava para a estação. Nem as bombas existem mais, está desativado. Então, assim, filtros na ampliação, tudo isso foi feito também, já iniciado essa questão do saneamento básico, a questão saneamento básico, as pessoas acham que é só a questão do esgoto, mas não. É o esgoto, é o lixo, é o abastecimento de água, o primordial para que Tanguá, digamos, comece e seja uma cidade saudável, digamos assim. A saúde passa por essa questão do saneamento básico. Então, Carlos Pereira dá esse andamento ao governo de seu Jailson Cardoso, a questão do saneamento básico, e aí Tanguá começa a receber as grandes obras públicas, que são o que eu posso aqui enumerar como a agência do INSS, a própria administração municipal, que ela deixa um prédio alugado, que era ali aquele prédio onde é a padaria, passa por um tempo onde é hoje a Secretaria de Educação e Colégio Yasmin, sai dali para o espaço onde era um galpão de laranja, do lado ali da Igreja Universal, onde era conhecido como Menezão, um lugar que tinha baile. Ficou um tempo, era uma caixaria. A prefeitura ficou um tempo no antigo colégio cenecista, né? Exato. Esse tempo é um tempo até tumultuado, porque o prefeito chegou
a responder processos por conta desse uso indevido. Digamos que por conta de querer acertar nas administrações, também se erra, né? O administrador público que se pretende a exercer o cargo público, ele também tem seus erros e seus Claro. acertos. Mas depende da nossa análise de entender até onde o interesse é pessoal e o interesse é coletivo. Nesse caso, claramente era de um interesse coletivo para evitar o pagamento de aluguel daquele prédio ali do lado do viaduto. E depois é construída a prefeitura onde está até hoje, que era um antigo galpão de laranja, como também o seu Jailson adquiriu, na sua primeira gestão, aquele galpão onde a Secretaria de Obras também era um galpão de laranja, também foi um espaço cultural da cidade, era conhecido como caixaria, haviam bailes ali, festas. Então, esse espaço também, assim, começaram, de fato, a começar a adquirir os espaços da cidade, os espaços públicos. Ali onde a Secretaria de Fazenda já era do município, ou melhor, herdamos de Itaboraí, ali era a subprefeitura, né? Ou melhor, a administração regional se chamava, administração regional do 5º Distrito era ali, aí se constrói o segundo andar, então a cidade começa a tomar uma forma, e isso tem que fazer também, eu fiz essa referência na minha participação na live do Rodrigo Medeiros, falando sobre cultura. Quando falar de cultura hoje, é falar também referencial à administração do Gilberto Gil frente à cultura no nosso país, onde a cultura se tornou política pública, onde a cultura hoje é demandada, é constitucional, o direito à cultura, mas ali existem mecanismos de políticas públicas por onde a cultura demanda cobranças ao poder público. Então, a partir dali, Tanguá, na gestão de Lula e Dilma, começa a receber grandes obras do governo federal. Interessante notar que outro artifício utilizado pelo marketing eleitoral das campanhas passadas foi dizer que a gestão recuperou convênios. Convênios, gente, convênios com o governo federal, uma vez perdidos, eles não conseguem ser recuperados. E existe todo um trâmite de liberação de recursos. Por isso, as obras elas podem perpassar vários governos. Ela pode ser iniciada em um governo e ser concluída em outro. Isso não quer dizer que a obra pública é de governo A, é de governo B. A obra é do povo, é do contribuinte, é da população de Tanguá. Então, não existe praça do prefeito A, não existe praça do prefeito B, é da nossa população. E com o passar do tempo, eu creio que isso vai começar a acontecer. E sobre eu acho que respondi, de fato, um pouco o que a Simone me perguntou, e deixo aqui para quem puder, ou quem se aventurar a fazer uma análise maior, identificar qual é o legado que cada governo deixou. Hoje é um exercício a gente identificar qual o legado até que a gestão atual está deixando. Eu não consigo identificar qual é o legado que está sendo deixado para o município. Eu não consigo. Muito foi falado daquela ponte ali do lado do Tanguá Rio Show. Aquela ponte era, sim, extremamente necessária. Foi uma obra viária importante para o nosso município. Mas, na minha visão, eu não sou engenheiro, a ponte mais necessária é aquela que está parada lá naquele caminho, na continuidade da rua ali do cemitério municipal, que liga o bairro de Bandeirantes com o bairro da Vila Cortes. Ali seria, para mim, a prioridade. E eu tenho, assim, uma coisa para poder acrescentar, sim, é muito importante uma ponte, como aquela ali, a outra também se sair, mas será que um legado de um governo de 8 anos vão ser 2 pontes, ainda que a outra saia do papel? É assim, na minha visão, é pouco, né? Posso estar enganado, mas é pouquíssimo. Demais, Yuri, demais. E eu vejo assim, você como publicitário, em 2012, né? 2012, a eleição de 2012, a Rede Globo fez uma reportagem mostrando a miséria em Tanguá. Foi uma reportagem sobre as eleições. E aquela reportagem, ela mostrou muito claramente que ela era tendenciosa politicamente,
e foi muito utilizada por grupos políticos para usado politicamente, né, de fato, aquela matéria da Rede Eles Globo. podem repetir essa reportagem hoje. Ah, claro, com as redes sociais pode ser colocado como se fosse produzido agora, mas enfim. Se nesse material repetir hoje, é o que nós estamos falando, ele vai mostrar que a visão que foi dada é de que a infraestrutura poderia contribuir com a questão da miséria no município. E não é, de fato não é. A questão da infraestrutura, ela é, digamos, 5% do problema que o município precisa resolver para, de fato, pessoas terem comida na sua mesa, que é isso que é o mais importante. Nós temos ainda uma alta porcentagem de pessoas que dependem do Bolsa Família. E, para mim, fica muito difícil, digamos, levantar a bandeira da história, da memória, da cultura da cidade. Parece que até é um projeto, né, não se levantar, porque quando a pessoa tem acesso e começa a se entender, ou entender essas relações, ela vai passar a cobrar mais do poder público. Uhum. Então, fica difícil para mim desenvolver essas políticas num lugar que as pessoas estão preocupadas, principalmente, com o que vão comer. Uhum. As pessoas estão preocupadas em Tanguá com o que vão comer. Não estão preocupadas com a história da cidade, infelizmente. E nem tem, mas não é por isso que nós não vamos fazer. Se preocupar com isso, nem tem tempo para se preocupar com isso, né? Estão lutando pela sobrevivência, né? Não há nem como a gente puni-los por isso. Entendeu? E Francisco, Oi. Só assim, para que eu tenha ainda o tempo para, assim, ainda nesse bloco, porque eu conversei dentro da temática da prática profissional do Yuri, publicitário. Eu estava conversando com ele até sobre a história, sobre como que hoje em dia a gente vai, digamos, fazer os registros, sendo que hoje tudo é live, publicações no Facebook. Então, como que a gente vai escrever essa história que está sendo feita agora? Nós estamos aqui, está esse documento aqui, mas o Facebook não é algo perene, digamos, a questão da informação. Facebook é uma empresa. A gente critica, né? É uma empresa. Eu sou da área da ciência da informação, biblioteconomia é uma delas. A área da ciência da informação, ela trata da informação não só no suporte livre, nos vários suportes. O bibliotecário ele não trabalha só com livros, ele trabalha com informação. Então, por isso a minha área tem uma preocupação com essa questão da preservação da informação, e é mais difícil preservar o digital, às vezes, do que o físico. O digital é muito mais de vários backups, você pode perder, ou pela nuvem, você não tem mais acesso, entendeu? Por exemplo, essa live aqui eu vou subir para a minha conta do YouTube. O YouTube já está virando uma coleção de lives. Só que, assim, eu também não tenho garantia de que ali vai durar para sempre ali, né? Mas pelo menos está em duas plataformas de redes sociais, de rede social, né? Digamos que sim. Então, eu vou trazer aqui, e quando você me sugeriu, Francisco, essa temática sobre a história política de Tanguá, eu lembrei de um livro que foi Tanguá sobre essa temática. Esse livro, ele foi feito em 2013, é um livro de 163 páginas que conta a história política recente de Tanguá. Ele foi lançado no dia 28 de dezembro de 2013, e aconteceu esse lançamento no Espaço Ana Maria Gac, que aqui até o jornalista que faz essa menção diz que é o Teatro Municipal do município. Eu tenho que insistir, teatro não é o prédio, é o que se faz no prédio. Lá não é um teatro. Quem dera um dia seja, mas não é ainda. Então, nessa data, aí ele ainda coloca, o jornalista, na data, completando 18 anos de emancipação política administrativa, aí, entre aspas, data da criação do município no Diário Oficial. Então, o jornalista aqui já quer justificar aquela questão que eu falei do aniversário da cidade ser no dia 28, e não no dia 15, que é o dia que o povo votou, a questão simbólica da voz da população. E, mais à frente, o título, falar do título, História Política de Tanguá RJ, eleições de 2012,
O autor se baseou em informações publicadas em jornais locais, regionais e mídias eletrônicas que abordaram a conjuntura política do município entre os anos de 2008 e 2012. O evento contou com a presença do deputado estadual Luiz Paulo Correia da Rocha, vice-governador à época que Tanguá era então 5º distrito de Itaboraí. Opa, deu uma agarrada. Vai voltar, vai voltar. Com fé vai voltar. Calma que vai. Enquanto não volta, Yuri, agora acho que vai. Ó, acho que deu pico lá na dele. Mas enfim, pode falar. Chama teu som pra ela resolver. Aqui, deixa eu pegar o carregador aqui rapidinho, que meu celular tá com 11% de bateria. Rapidinho. Tá bom, 2 minutos. tá bom. Gente, hoje a gente traz aqui o Rodrigo Rangel, né? Teve um probleminha na internet dele. E traz aqui também o Yuri. Ele vai buscar o carregador dele, mas desde já quero agradecer a presença de todas as pessoas que estiveram aqui, que falaram com a gente. A gente vai concluir essa live, esperar eles voltarem para a gente concluir essa live. A Simone Silva diz assim: eu consigo, basta andar na minha rua e em tantas outras, principalmente na Vila Cortes. O legado são os buracos e também a deteriorização de todos os prédios e serviços públicos do município. Realmente, a gente, quando anda em Tanguá, a gente vê que está muito deteriorado. O Alan Coqueiro diz: parabéns ao Rodrigo por diferenciar o ponto turístico do empreendedorismo turístico, porque para haver empreendimento deve haver análise de impactos ambientais e sociais. Cabe assim o planejamento da cultura urbana dentro do espaço rural. A gente acaba aqui tendo a opinião de tantas pessoas. Eu acho que o abre aspas ele é importante, o debate, para a gente poder entender e trazer aqui também pessoas que fazem desse espaço relevante também. A gente vai iniciar o nosso terço de finalizar a nossa live. A gente começou um pouco tarde hoje, passamos também um pouco do nosso horário habitual, que é de 1 hora de live só, mas enfim, é um tema que é muito importante, foi muito importante ser dito, né? Eu estou aguardando aqui, segurando para eles poderem voltar, mas desde já quero dizer que se você de repente quer participar do Abre Aspas, ou tem uma pessoa que você queira indicar para participar do Abre Aspas, que tenha relevância, queira contar um pouco da história, sua história de vida, a gente está aqui aberto a receber essas indicações. Eu sou o Francisco Júnior, a gente sempre está aqui aos domingos às 18 horas. Hoje começamos um pouco mais tarde por conta de alguns problemas técnicos aqui da luz do local onde eu estou, né? E aí a gente conseguiu solucionar. Estamos aqui debatendo sobre Tanguá, sobre a política de Tanguá. O Yuri aí acabou de retornar. Yuri, eu não sei como tá a situação lá do Rodrigo. Sabotaram a internet dele, provavelmente. Tá passando muita visão pra galera, não pode não, já sabotaram ele. Sabotaram ele. Quero te agradecer, né? Ele tá voltando aqui. Quero te agradecer desde já pela participação. Já voltou aqui, botei ele na live. Pronto. Voltou. Rodrigo? Chegou. Fui sabotado não, gente. Acho que foi a internet mesmo. Mas eu não sei até onde vocês me ouviram. Mas vou tentar resumir, tentar mais ter objetivo. No final, né, teve presenças ilustres, até uma historiadora da UERJ esteve presente. Ela comentou sobre que, às vezes, esses livros, esse tipo de trabalho é considerado tendencioso, foi muito criticado essa obra, mas o interessante é que ele diz, está me escutando, Yuri? Que em algumas oportunidades que o leitor não compreende a linha de pensamento do historiador. E o autor dizendo que as informações apresentadas no livro são essencialmente descritivas, ou seja, trata-se da apresentação de uma história factual. História factual, Yuri, a história factual pode ser considerada base em fatos? Não. Aí logo à frente ele diz que as fontes de pesquisa que ele utiliza
o Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, jornais como... Aí vamos lá, os jornais que ele vai citar. Boca Livre, Uau. Folha da Terra, Gazeta Estudantil, Itaboraí, Leste Gospel, Leste Gospel, o Fluminense, o Globo, o Itaboraí, o Líder, o Povo, o Satélite, o Tempo, Tanguá Hoje, Tanguá News e Tanguá Notícias. Nossa. Aí eu lembro que a gente foi numa live sua, você falou sobre que não existe mais agora essa dinâmica mais desses jornais, né? Então acho que foi a última vez, digamos, que esses jornais já trabalhavam fake news. Esses jornais, alguns desses jornais, eles são processados por levantar questões contra a vida pessoal de alguns candidatos, especialmente candidatos que hoje estão na disputa. Uhum. Então, é muito interessante perceber que, assim, esse campo, esse jogo sujo, só mudou de espaço, né? Exatamente. Você tocou no ponto exato agora, que isso não acabou. Isso só saiu da mídia papel para a mídia social, para o virtual. Você ainda tem, alguns desses nomes que você citou aí, existem até hoje aí, principalmente os mais vinculados à nossa região, né? O Boca Livre, essa coisa toda, aí, Tanguá isso, Tanguá aquilo. Se você for procurar na rede social, eu não indico não, gente. Estou falando para procurar não, porque tem muito chorume ali. Mas se você der uma pesquisada rápida, você vai ver que eles estão ali. E eles, assim como nesse momento onde o camarada escreveu o livro aí, ainda hoje servem aos interesses. Só que a mídia social, o aplicativo de troca de mensagem, o WhatsApp, ele potencializou essa questão de propagar essas mentiras, né? Hoje, se antigamente você pegava um jornal desse lá no centro, a matéria tendenciosa ou mentirosa vai chegar no seu WhatsApp a qualquer momento. E eu não vou ficar aqui citando nomes, porque eu não tenho advogado, como eu falei na última live que eu fiz lá com o pessoal do Alan, para poder pagar, para poder me defender. Mas, se você tiver um pouquinho de atenção, você vai ver que muitos aí estão fazendo uso dessa que é uma estratégia hoje, né? É uma estratégia, porque você cria um site, dá o nome de site de notícia para ele, coloca ali o que você quiser, propaga numa lista de transmissão, as pessoas não têm muita noção de que é aquilo ali, leem aquilo como se fosse uma verdade. E aí você acaba depois incorrendo naquela mentira que você falou agora há pouco de, não, aquilo ali é um fato, aconteceu. Tudo que acontece, a pessoa que narrou aquilo ali tem um posicionamento, tem um lado, tem uma visão de mundo, e ela vai narrar aquilo ali a partir daquela visão de mundo dela. Então, já por aí você não tem essa questão de, aquilo é um fato. Aquilo é uma visão. E até os fatos, né? Até os fatos e as verdades, elas podem ser manipuladas, né? Verdades são manipuladas. Sim, você pode contar muitas mentiras aí em cima de algumas verdades construídas ali em cima daquele discurso, né? Gente, eu quero agradecer a presença de vocês. Acho que foi muito importante o Rodrigo aqui trazer essas palavras aqui, né? Isso é muito importante. Já quero estender aqui o convite a ele para em outro momento tá presente, né? Estender um convite a ele aí para... eu agradeço. Se até lá não acontecer nada, eu não desaparecer, né? Vendo da tela. Os gafanhotos na verdade, eu tenho que desaparecer. Eu tenho os gafanhotos, mas os gafanhotos vão embora. Os gafanhotos vão embora, eles não vão chegar, eles vão embora, claro que não. Eu acredito. E já te convidar também para um outro momento que vai acontecer, esse outro momento vai ser presencial, se o Papai do Céu assim abençoar, né? Vai ser o nosso lançamento do nosso projeto aí, vai ser uma coisa bacana, seria muito importante ter a sua presença lá, né? Ter também uma fala sua, já reitero esse convite. Agradecer ao Yuri, né? Sempre tá junto, sempre tá perto, sempre tá próximo, né? A gente tá sempre pensando no Tanguá, sempre pensando em coisas que são importantes para a construção da nossa cidade, trazendo o Tanguá para ser uma cidade mais justa, mais igual, pensando em como dar emancipação aos nossos jovens, né? A nossa juventude, essa emancipação de consciência, de pensamento, para pensar que tanguaense tem que estar nas coisas grandes,
Está envolvido nas coisas grandes, e pensar grande é pensar também no coletivo, é pensar também no próximo, né? Aliás, eu acho que a única maneira de pensar grande é pensar de que a gente tem que viver comunitariamente, né? Esse pensamento de viver em comunidade. Se é bom para as pessoas, tem que ser bom para mim, também tem que ser bom para uma coletividade. Os interesses pessoais, eles existem, sempre, né? Mas eu quero aqui começar com as considerações finais. Rodrigo, Rangel, dê sua consideração final aí. Eu acho que já falei demais, né? Tem que passar, eu acho que é escutar, mas enquanto não se solidifica esse processo de escuta, né, eu tenho que citar Paulo Freire aqui para finalizar. É que chega um dado momento que a nossa fala tem que se tornar a nossa prática. E acredito que muita gente preparada, e como eu falei para Yuri hoje cedo, nós que vamos tomar esse protagonismo em Tanguá a partir de agora. Não dá mais para continuar do jeito que está, não dá, isso é culpa nossa. Tanguá chegou nesse momento, nesse marasmo, essa mula empacada que se tornou nosso município por conta de nossa culpa. Porque a gente cansou, a gente desanimou, porque nós precisamos sim tomar conta da nossa vida, precisamos dar foco aos nossos projetos pessoais. Tanto que eu estou aqui, tinha que estar escrevendo meu TCC, mas estou dando um pouquinho aqui do meu tempo, porque vocês são meus amigos. Acredito Obrigado, que muito a obrigado. construção tem que ser dessa forma coletiva. E se não for assim para partilhar conhecimento, para a gente tentar encontrar, na verdade, um consenso, né? A gente tem que, cada um com certeza temos nossas divergências, mas o que nos une aqui, com certeza, é o que pesa mais, entendeu? Que é ver uma cidade, de fato, digna, uma cidade que as pessoas têm orgulho de falar sobre ela, de dizer de onde ela é, de saber localizá-la nesse contexto geográfico, de onde ela surgiu, ter uma ideia, como tanto nosso amigo Alan Coqueiro fala, ter uma ideia de para onde ela vai através de um planejamento administrativo, um planejamento público, porque quem não planeja, quem não coloca o preto no branco, como dizem, quem não escreve, não se compromete. Como eu falo, como determinar hoje um legado se a gente não consegue nem ter, de fato, registro do que foi pensado ou do que foi colocado em prática? Até gostaria de recomendar às pessoas, é só buscar lá no registro de candidaturas qual é o plano de governo dos seus candidatos e qual foi o plano de governo dos candidatos anteriores. Está lá nessa base de informações. Se você vê o que eles concretizaram e o que eles não concretizaram, você consegue ter um bom parâmetro do que é o melhor caminho para a cidade trilhar daqui para frente. Rodrigo, agradeço sua presença mais uma vez, quero reiterar. O Evanir Caetano está dizendo aí boa noite. Rodrigo Rangel, parabéns, está mandando parabéns para você. Evanir Caetano Oliveira Mega. Obrigado. Yuri, suas considerações finais. Maravilha, irmão, maravilha. Hoje a gente está aqui mais para poder dar um apoio, uma base aqui nas perguntas e nas considerações, mas para ouvir principalmente o Rodrigo, né? Hoje, Rodrigo, não é dia de você ouvir, não. Hoje é dia de você falar tudo que você falou. Foi muito importante, cara. Eu praticamente tive uma aula aqui contigo. Eu também, com certeza. Já faz um tempo que a gente não conversa assim, né? Por conta dessa pandemia, cada um na sua correria. Eu espero de verdade que a gente possa, a partir dessa live, a partir desse interesse que Francisco falou, que você falou também, nosso interesse em comum eu deixar claro aqui que eu não sou candidato a nada, mas nosso interesse em comum de fazer nosso município melhorar. Deixar claro aqui também que eu sou pré-candidato, né? Senão... Pré-candidato, sim, isso aí. Ele é. Cada um na sua área, ele pré-candidato, a gente não, e cada um contribuindo da sua maneira. Entendeu? A gente sabe como é que funciona, a gente conversa nos bastidores, a gente tem interesse de ajudar cada um na sua área aí. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. No domingo, a gente já falou quase 2 horas aqui, passou rapidinho. Foi muito bacana.
Simone está dizendo Obrigado. assim, eu vou dar minhas considerações finais, eu te agradeço, Yuri, mais uma vez. Simone está dando aqui uma última fala dela, parabéns a vocês três por disporem de um pouquinho do seu tempo para debater e esclarecer a população tanguaense. Gente, agora eu vou fazer minha consideração final para vocês. Quero agradecer aos meus amigos, meus irmãos Yuri e o Rodrigo, e você, que sempre faz desse espaço aqui um espaço de relevância, que tem levado não somente o meu nome, mas o nome da cidade de Tanguá, das pessoas de Tanguá, da política que se faz em Tanguá, desse povo que é um povo que pensa um tanto quanto diferente das outras cidades aqui da nossa região, porque o tanguaense ele tem sua peculiaridade, né? Ele é aquele que caminha na esquina, aquele que conhece, que fala, que conhece fulano de tal porque é filho de ciclano, e isso somente uma cidade como Tanguá, tamanho de Tanguá e com a capacidade dessas relações interpessoais podem acontecer, podem ser assim. No momento de pandemia, eu quero dizer assim, para a gente se cuidar, continuar se cuidando, por mais que agora nesse momento de abertura, de flexibilização, cuide dos seus pais, dos seus avós, cuide de si mesmo. O tanguaense merece voltar a ser feliz. Nenhuma tempestade dura para sempre. Tudo tem seu início, um meio e fim. Tudo tem o seu tempo determinado. Eu tenho toda a certeza que nessa construção, o protagonista dessa construção somos nós, tanguaenses. O protagonista dessa construção é eu, é você, é o Rodrigo, é o Yuri, a pessoa que entende, que se conscientiza de que o nosso espaço merece ser melhor cuidado, merece ser melhor tratado, merece ser melhor pensado, merece ser melhor amado. A gente faz como diz na camisa, eu amo Tanguá, mas esse é um sentimento que tem que transbordar da boca e se transformar em ações, em construções, em inserções, em insurreições, para que nós aqui, tanguaenses, vivamos um momento áureo, um momento onde a gente possa ter ainda mais legitimidade, orgulho e capacidade de dizer que somos da terra de Tanguá. Quantas vezes já me alegro hoje quando eu saio de Tanguá e vou para outros lugares e Tanguá é reconhecido pela Lagoa Azul, e assim deve ser reconhecido também por outros lugares, por outras coisas, por outras políticas, por outras situações que façam Tanguá, nesse contexto aqui, ser sempre protagonista da sua própria história. Um abraço, um beijo aos meus amigos, Yuri, um beijo ao Rodrigo, um beijo a você de Tanguá, e aí Tanguá vai voltar a ser feliz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fiquem em paz. Um beijo, amém, boa semana a todos. Pedir ao Yuri e ao Rodrigo que esperem aqui para a gente se despedir aqui no offline. Um abraço a todos, até domingo que vem às 6 horas. Tomara que não aconteça nada de errado, não vai acontecer. A gente vai estar aqui religiosamente no nosso horário normal. Um beijo a todos, fiquem na paz. Valeu.